Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre crioscopia. Bom, o que é a crioscopia? A crioscopia é uma propriedade coligativa que estuda o abaixamento do ponto de fusão de um solvente através da adição de um soluto não volátil. Vou dar um exemplo aqui. A água ela tem um ponto de fusão igual a 0 graus Celsius. Porém, se nós adicionarmos cloreto de sódio, a mesma vai congelar em temperaturas inferiores a menos 22 graus Celsius. Para nos ajudar a compreender a crioscopia, nós trouxemos alguns exemplos de aplicações que nós podemos ter. O primeiro exemplo é o do sal no refrigerante. Eu trouxe uma situação para ajudar a gente a imaginar melhor. A ideia é você estar num churrasco e as bebidas estão guardadas dentro de uma caixa de isopor com gelo. E aí você quer achar alguma solução para gelar mais rápido. E aí entra a crioscopia. Você pega o sal, coloca em cima do gelo. Por quê? Porque isso vai diminuir a temperatura de fusão do gelo e a temperatura do gelo. Ou seja, o gelo vai ficar numa temperatura menor e vai estar gelando mais rápido também. Ou seja, você vai conseguir gelar a sua bebida em um menor tempo. O outro, ele acontece em lugares com frio intenso que costuma haver queda de neve. Nele, quando se neva, acaba congelando os asfaltos. E para não ficar desse jeito, você joga o sal em cima da neve para abaixar a temperatura de fusão dela e ela descongelar. Só que entra um ponto interessante de ser comentado. Diferente do sal no gelo, onde ele abaixa a temperatura de fusão e a temperatura do gelo, na neve só irá abaixar a temperatura de fusão. Ou seja, se a temperatura ambiente estiver a menos 10 graus e a temperatura de fusão for menos 22, a neve irá derreter, solucionando assim o nosso problema. Olá, eu sou o Edson e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cálculos que estão envolvidos na crioscopia. Na crioscopia nós temos uma fórmula e nessa fórmula nós temos elementos como a variação da temperatura de congelamento, a constante crioscópica, a molaridade e o fator de Van 't Hoff. Falando especificamente de cada elemento, a variação da temperatura de congelamento é a subtração do ponto de congelamento do solvente puro e o ponto de congelamento do solvente na solução. Então, basicamente, é uma subtração. A constante crioscópica ela é específica para cada solvente, então no exercício vai ser dado. Falando dos demais, a molaridade ou concentração molar, um estudo que a gente já fez, é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros. Já o fator de Van 't Hoff é um fator de correção, no caso que a gente utiliza de solutos iônicos. O que são solutos iônicos? São substâncias que sofrem ionização ou dissociação em água, então deve-se utilizar esse fator de correção. Um exemplo simples é o NaCl, o sal de cozinha. Quando jogado em água, a gente deve utilizar o fator de correção 2, pois ele forma Na+, e Cl-, dobrando a concentração total. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho dos gráficos. Esse aqui é o nosso diagrama de fases. Como a gente está falando do ponto de fusão ou de congelamento, nos interessa apenas a fase do sólido para líquido, ou vice-versa. Sendo apenas essa curvatura aqui interessante para a gente. Portanto, a gente vai colocar ela em um gráfico particular. Esse aqui. No solvente puro, primeiramente. Nesse gráfico aqui tem o ponto de pressão e de temperatura, que são eles que indicam as mudanças de fase. Pegando dois pontos, um ponto na pressão e de temperatura, a gente vai conseguir achar o nosso ponto de fusão do nosso solvente. Agora, já o solvente na solução vai ser outra curvatura, vai ter essa mudança de temperatura. Sendo assim, ela vai ficar um pouco abaixo
curvatura do solvente puro. Bom, aqui o exercício pede para a gente determinar a massa de glicose que deve ser dissolvida em 930 gramas de água, de modo que a temperatura de congelamento da solução formada seja de 1,5 graus Celsius negativos. Bom, vamos separar os dados primeiro. Aqui ele fala para a gente determinar a massa de glicose, então o nosso M1 é o que ele quer saber. Nossa massa 2 é o 930 gramas de água, que é o nosso solvente. Aí a temperatura de congelamento no nosso TC seja de 1,5 graus Celsius negativos. Aí aqui ele traz a constante, que o exercício tem que dar mesmo, que é 1,86 graus Celsius molar. E aqui o exercício também já adianta pra gente a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Bom, aqui no exercício a gente vai trabalhar com essa fórmula, temperatura de congelamento igual constante vezes W. Aí só que nesse caso ele não trouxe a concentração molar direta, então a gente vai ter que trabalhar com a variação. Aí a fórmula vai ficar igual aí a constante vezes a concentração molar, que vai depender das massas do soluto e do solvente. Bom, e agora é só substituir os valores da fórmula. O T0 ele é o valor de congelamento do soluto, ou seja, da água. E todo mundo sabe que, né, a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius, menos o TC, que é menos 1,5, igual a constante que ele traz pra gente, 1,86 vezes aí o M1 que a gente quer descobrir, a massa molar que é 180 vezes 930, que é a massa de água, a massa do nosso solvente. Bom, aí agora, né, essa conta ela pode parecer um pouco grande, só que a gente pode simplificar ela. E vai ficar se a gente pegar esse 1,86 e multiplicar por 1000, a gente vai conseguir 1860. Se a gente pegar esse 1860, simplificar com 930, e dividir, a gente consegue 2. E se com esse 2 a gente pode passar a dividir no 180, que a gente consegue o 90. Vai ficar 90 vezes M1. Ele é dividido, perdão, 90 dividido por M1. Aí, como aqui é menos com menos, vai ficar mais. Aí esse 90 a gente passa multiplicando. Vai ficar 90 vezes 1,5 M1.
E o resultado é 135 gramas, que é a massa do soluto de glicose dissolvido em 930 gramas de água.